Ali no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós nesse momento, nós aqui reunidos, aqueles que ouvem à distância, mas envia agora a Tua palavra, Senhor, e fala ao nosso coração, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que essa Tua palavra alcance a todos que estão ouvindo, para que nós todos possamos estar abençoados, que a Tua graça e a Tua glória seja derramada sobre cada um de nós. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Muitas vezes nós temos situações que nós oramos, pedimos ao Senhor que resolva algum problema, que abra uma porta, que modifique um quadro, uma situação. Parece que as coisas não caminham da maneira que nós esperamos. Parece que o Senhor não tem ouvido, mas aqui está dito: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E muitas vezes nós entendemos que estamos abençoados quando o Senhor responde à oração da maneira que nós queremos. Nós sempre dizemos que o Senhor tem poder para abrir as portas, para mudar a situação, mas nem sempre acontece como nós esperamos. E aqui no verso 8, o Senhor diz assim: Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Então aqui o Senhor está dizendo que Ele colocou diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta, uma porta que ninguém poderia fechar, uma igreja que tinha pouca força, mas o Senhor estava com ela. Quando nós olhamos essa palavra aqui no versículo 7, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele apresenta 3 títulos poderosos quando Ele faz essa revelação. Ele diz: aquele que é santo. Isso escreve o que é santo. Ou seja, ele é separado do pecado, ele é absolutamente puro e a sua vontade é perfeita. A porta que ele abre não é apenas uma porta carnal, uma porta que vem a resolver os nossos problemas, mas é uma porta que é santa. Por isso que é aquela porta que ele abre e ninguém pode fechar, porque é a porta que foi aberta por Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Diz a sua palavra. Depois ele diz: o que é verdadeiro, ou seja, aquele que não engana, aquele que não muda, aquele que tem uma palavra que é confiável. Muitas vezes nós associamos Deus na nossa vida quando a resposta é sempre uma porta aberta, uma promoção, um relacionamento que é restaurado, uma conquista, um sonho realizado. E aí nós se alegramos, nós temos um grande testemunho, nós ficamos alegres, mas nós esquecemos que Deus também governa as portas fechadas, porque Ele diz: o que abre ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Então muitas vezes a porta fechada, ela não representa uma ação contrária, uma ação do inimigo, mas ela representa o próprio Senhor agindo. E nós muitas vezes não compreendemos isso, porque Ele diz que se Ele abre, ninguém fecha, mas também diz que se Ele fecha, ninguém abre.
Então, às vezes, diante de uma situação, diante de um quadro, nós estamos buscando, estamos orando, parece que aquela situação não muda, parece que Deus não nos está ouvindo. Mas quando nós conhecemos a palavra e confiamos em Jesus, Ele diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. E Ele diz, eu nunca vos deixarei só. Então, quando Ele voltou ao Pai, Ele deixou a promessa de enviar o Espírito Santo, o Consolador que habita em nós. Essa presença de Deus, ela quer nos fortificar. Ela quer que diante de situações que são adversas, que não são as respostas que nós queremos de Deus, nós possamos continuar confiando, sabendo que Deus tem agido, ainda que não seja de acordo com aquilo que nós imaginamos, com aquilo que nós vimos ou pensamos, mas há um propósito de Deus. Então, diz aqui que Ele fecha e ninguém abre. Ou seja, a porta fechada, ela não representa a ausência de Deus. Muitas pessoas associam, quando dá tudo conforme ela pediu, que está sendo abençoada, ela dá o testemunho. Então ela acha que ali é Deus respondendo as coisas. E quando ocorre o contrário, ela acha que Deus não está respondendo. Muitos se afastam da presença de Deus porque não receberam aquilo que queriam, porque não conhecem a palavra, não têm perseverança para saber que Deus é poderoso e Ele pode mudar toda e qualquer situação. E ainda que aquele quadro não seja aquilo que você espera, você tem que continuar confiando, sabendo que Deus está trabalhando, que Ele tem o melhor para cada filho e filha, e Ele tem um propósito para aquilo que está acontecendo. Então a porta fechada, ela pode ser, na verdade, uma proteção de Deus. Você já parou para pensar nisso? Nunca associe a porta fechada ou aquilo que não foi respondido por Deus ainda como a ausência de Deus na tua vida. Mas glorifique ao Senhor, continue confiando, porque Deus está agindo, Ele está trabalhando ao teu favor. Você sabe que nem toda porta aberta vem de Deus? Às vezes as pessoas acham que aquilo que vem com facilidade, aquilo que você pediu e já obteve uma resposta, é Deus respondendo. É o agir de Deus a teu favor. Mas não é assim. Nem toda porta fechada, ela vai significar derrota. E existe um erro muito comum, onde as pessoas acham que aquilo que é respondido rapidamente, com facilidade, é a vontade de Deus. Se você pegar a palavra do Senhor, ela mostra que muitas vezes pode ser contrário. Você vê com o caso de Jonas. Deus mandou que ele fosse pregar sobre Nínive. Ele pega um navio e ele vai em direção contrária, a Tarsis. Ele encontra rapidamente um navio, saiu do propósito de Deus, mas aquele navio ele encontrou com facilidade. Mesmo que não fosse a vontade de Deus, ele começou fazendo. E ele então imaginava que ali ele estava seguro. Tanto é que quando vem a tempestade, Jonas está tranquilo, ele está dormindo. Estou indo para longe de Nínive, estou bem, estou aqui no navio. Então você vê que muitas vezes aquela facilidade pode representar algo que não vem do Senhor. É o que nós temos que entender. Jonas teve um navio que foi fácil para ele, mas era uma fuga. O Senhor Jesus, quando você olha aquilo que ele passou, a sua morte na cruz, foi algo que foi difícil. Não foi uma coisa fácil para Jesus. Tanto é que antes dele ir para a cruz, ele orou. Ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice. E ele ora 3 vezes. Mas os anjos do Senhor vêm consolá-lo. Mas ele fala, não, Pai,
que seja feita a tua vontade, porque para isso eu vim. Então, aquele pedido não foi atendido, mas era propósito. Você está entendendo? Muitas vezes as coisas, como para Jonas foi fácil a fuga, mas ele estava fugindo, ele não estava no propósito de Deus. Para Jesus foi difícil, mas era o propósito. Portas abertas, muitas vezes elas significam distrações. Então a pessoa se acomoda achando que ela está muito abençoada, que tudo vai dar certo na vida dela, mas ela não está firmada na palavra, firmada na rocha que é Jesus. E é isso que nós temos que estar atentos para que o Senhor nos fortaleça espiritualmente, para que nós não venhamos a entrar no engano, naquele engano da facilidade, no engano que o inimigo pode muitas vezes, transfigurando-se num anjo de luz, proporcionar. Então tudo aquilo que muitas vezes representa bênçãos, pode ser que não seja. E é isso que nós temos que entender, que o Senhor, Ele diz, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então a porta sendo aberta, glorifique a Deus. A porta fechada, glorifique a Deus também. Confie no Senhor. Essa que é a palavra verdadeira. Portas fechadas, elas podem significar livramentos. Quantas vezes nós pedimos, você já quis algo que tivesse dado certo, mas quando passou o tempo, se tivesse dado certo, teria te destruído. Essa é uma realidade que poucas pessoas conseguem compreender, porque muitas teologias, elas querem falar que você só vai ganhar, que com Deus é só vitória, 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 quando Jesus disse, olha, nesse mundo tereis tribulação, mas tem bom ânimo. Ou seja, em meio à luta, em meio à tribulação, não perca o ânimo. Você pega o exemplo do apóstolo Paulo. Quantas tribulações ele teve, açoites, naufrágios, a serpente que o picou, os judeus contra ele, mas ele sabia que ele estava no propósito de Deus. As coisas não caminhavam, muitas vezes aos olhos humanos, com perfeição, mas ele sabia que tinha algo mais forte, que era a vontade de Deus na vida dele. Isso é o que importa, para que você possa vencer. Às vezes nós oramos e dizemos, Senhor, me abençoa. E Deus responde, então, meu filho, minha filha, eu não vou permitir que isso entre na tua vida. Ou seja, você pede algo e Deus diz, não, isso não vai entrar na tua vida, porque vai ser a tua destruição, vai ser o afastamento da tua presença junto comigo. Você vai se afastar de mim. Isso vai encher os teus olhos, o teu coração, e você vai se desviar. E Deus diz, não, você vai continuar na dependência, como um filho, sempre buscando aquilo que você necessita. É como aquele maná celestial. Diariamente ele era derramado. Era o alimento daquele povo. Eles não tinham outro recurso no meio do deserto. Mas Deus não deu uma grande providência que eles pudessem fazer um estoque, armazenar, colocar numa tenda. Não. Deus disse, olha, eu vou dar o maná diariamente. E quando sobrar, vocês joguem fora. Vocês não guardem. Uma situação eles tentaram guardar, e diz que no outro dia aquilo estava todo podre, cheio de bichos, porque não era a vontade do Senhor. Porque Deus mostrou para aquele povo que eles tinham a incerteza do alimento se não viesse o maná, mas eles tinham a presença de Deus que cuidava de cada um deles. Eles não estavam ali fora do propósito, não estavam ali sozinhos, mas estavam com Deus, acompanhando, olhando e conhecendo todas as coisas que eles estavam passando. Assim é a nossa vida. Deus tem visto o que nós estamos passando e Ele está presente. E no momento certo, Ele vai mudar a situação.
Você sabe que a porta ela é usada para você mudar de ambiente. Então, numa casa você está na sala, você pode abrir a porta e ir para a cozinha. Você pode abrir a porta e ir para um quarto, você pode abrir a porta e ir para um banheiro. São outras realidades, outro ambiente que você vai encontrar. E Deus quer que nós tenhamos a oportunidade de encontrar um novo ambiente. Um ambiente de paz, de alegria, de amor, de felicidade, de união. Esse é o propósito de Deus. Mas Ele quer antes que nós tenhamos uma mudança interior para que o nosso coração, que é enganoso, não entre na distração e se perca. Essa é uma verdade que nós temos que entender. Muitas vezes isso dói no nosso coração quando não há uma resposta do Senhor, porque o coração não entende. O nosso coração é enganoso. Por isso que Deus diz: diga aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Muitas pessoas têm o tesouro somente nas coisas materiais. Elas acham que a bênção é quando compram, quando fazem negócios, quando estão prosperando. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que você tenha algo que ultrapassa a dimensão humana. Algo que venha a ser para a tua salvação. Ele está comprometido em salvar o nosso coração. E muitas vezes Deus fecha as portas para alinhar a nossa vida, para que nós não venhamos a se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quando ele fala com Josué, ele fala: seja forte e corajoso. Não te desvies da palavra da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, mas observa, medita e obedece. Você vai ter vitória. Teve lutas? Teve. Teve guerras? Teve. Mas teve a vitória, teve a recompensa, porque ele confiou em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia, e o mais ele fará. Uma porta fechada pode significar: não é o tempo, não é o lugar, não são as pessoas, não é o caminho. Não é que você não está sendo cuidado por Deus. Mas aqui no caso da igreja de Filadélfia, e nós somos a igreja, ele diz: eis que pus uma porta aberta sobre vós. Então a porta aberta, ela representa uma oportunidade divina, talvez um ministério, um crescimento espiritual, um propósito, um livramento também, promessas. É importante você entender que essa porta não é uma conquista somente pessoal, é o teu esforço, é o teu estudo, mas essa porta se abre pela permissão e pela vontade de Deus, porque ela foi colocada nas nossas vidas pelo Senhor. Isso que nós temos que compreender. E ele diz: e ninguém pode fechar, ou seja, a porta que Deus abre, homem não tem capacidade para fechar. Fala do quê? Da segurança espiritual, da soberania divina, daquele favor que é imerecido, a graça do Senhor sendo derramada nas nossas vidas. Então ele abre, ele responde, porque ele sabe que chegou o momento certo. O momento que ele pode estender as mãos, trazer a cura, trazer a resposta, trazer a bênção que você precisa, e você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aquele testemunho que edifique a tua fé e que não te afaste do Senhor, que é o mais importante. Quando Deus decide agir, não existe inveja, não existe oposição, não existe perseguição e não existe aquilo que possa impedir. Muitas pessoas, elas acham que estão sendo vítimas de inveja, vítimas de trabalhos de macumbaria, e tantas situações que ela colocam no psique, mas quando Deus abre uma porta, você pode ter certeza, a vitória chega na tua vida, e ninguém pode impedir. Não existe oposição, perseguição ou inveja.
E aqui ele diz, o que tem a chave de Davi. O que representa isso? Representa uma autoridade real. O Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que veio da linhagem de Davi, conforme a promessa. A promessa que se cumpre em Jesus, para que ele seja o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O único e verdadeiro caminho que nos conduz à vida e nos conduz ao Pai. E Jesus está dizendo então, eu tenho controle total sobre o acesso, sobre oportunidades e sobre a tua vida. Ele abre portas, ele fecha portas e ninguém pode interferir. Essa é uma realidade. Não é o homem que define muitas vezes a sua história. Você conhece a palavra, você ora, você busca e você obedece. Mas quem vai decidir, quem vai definir a tua história é Cristo, é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele diz, sem mim, nada podeis fazer. É uma realidade. E ele fala ali para a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, ou seja, eles tinham uma limitação humana, tinham fragilidade, os recursos estavam escassos, a igreja não era forte visualmente, externamente, mas ela era forte espiritualmente. Isso é que nós temos que ser, como o Senhor disse para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. E Paulo então diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque eu dependo do Senhor. Muitas vezes você pode sentir-se fraco, aborrecido, cansado, a porta não se abre, mas Deus está trabalhando. E se você confiar, o fortalecimento vem do Senhor. E ele diz, guardastes a minha palavra, ou seja, obediência, compromisso e fidelidade com a verdade. Não negastes o meu nome, ou seja, permanecer firme, mesmo se diante da pressão, da opressão, mas permaneça. Não se importe com aqueles que estão ao teu redor, com a maneira que te olham, com a maneira que te julgam, com a maneira que se expressam. Importa é como Deus nos vê. Isso é o importante. A identidade espiritual preservada. Aqui você pega o princípio espiritual de tudo. Deus não procura os mais fortes, nem os mais influentes, mas Ele honra aqueles que são fiéis à sua vontade e à sua palavra. Ou seja, muitas vezes você está fraco, você acha que não tem capacidade, mas a capacidade vem do Senhor. Tenha fé, tenha a certeza da vitória, e a vitória é tua, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa trazer a esperança e a resposta para aquilo que você tem buscado. Que a bênção do Senhor te alcance, que você persevere em meio às lutas, portas abertas ou portas fechadas, mas glorifique ao Senhor, e você verá a vitória, e você terá um grande testemunho que edifica a tua fé e que exalta e glorifica o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pela tua palavra e peço, Senhor, que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Senhor, meu Deus, que tem o controle de tudo sobre as nossas vidas, nos abençoe, nos encha, Senhor, com a esperança e a fé, para em meio às lutas, às tribulações, portas abertas ou fechadas, nós continuemos perseverando e buscando a tua presença. Então, meu Pai, responde agora essa oração e abençoa cada um de nós que estamos aqui, aqueles que ouvem à distância, mas que essa palavra não volte vazia e que ela venha fortalecer o nosso coração e o nosso espírito. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Erga a mão ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica na bênção e na paz do Senhor Jesus. Convido você para toda terça e quinta
participar da nossa live na página facebook.com/Paz e Vida Peruíbe. Na quarta-feira, às 18 horas, a nossa reunião presencial de busca do Espírito Santo. E no domingo, às 19 horas e 30 minutos, a nossa reunião da família. Compareça e tenha certeza, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluias e glória a Deus.